junho foi designado como o Dia Nacional do Químico, devido à assinatura nessa data da Lei número 2800, também conhecida como Lei Mater dos Químicos. Lei assinada pelo então presidente da República, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Com o advento da referida lei, foram instituídos importantes inovações, tais como disposições acerca do exercício da profissão de químico e as criações dos Conselhos de Química, Conselho Federal de Química, o CFQ, e os Conselhos Regionais de Química, os CRQs. Ademais, no ano de 2022, comemoramos os 102 anos do Instituto de Química, que teve início com seu curso de Química Industrial neste prédio. No dia 17 de julho de 1920. Formado pelos departamentos de Físico-Química, Química Inorgânica e Química Orgânica, atualmente o Instituto de Química conta com uma equipe composta por cerca de 100 professores e professoras, 50 técnicos e técnicas, e com um corpo discente de aproximadamente 1.000 alunos e alunas, 700 alunos e alunas dos cursos de graduação em Química Industrial, bacharelado em Química e licenciatura em Química. Em nível de pós-graduação, são aproximadamente 300 discentes dos programas de pós-graduação em Química, programa de pós-graduação em Ciência dos Materiais e o mestrado profissional em Química em rede nacional. Nossa comemoração de hoje ocorre no Centro Cultural da URGS, na nossa antiga sede, com a temática A Importância da Química para a Civilização. Dessa forma, queremos convidar para compor a mesa as chefias dos nossos 3 departamentos, para conosco participar desse momento de celebração. Convido a chefia do Departamento de Físico-Química, representada pelo professor Alexandre Han Englert. Do Departamento de Química Inorgânica, a professora Liane Lúcia de Luca Freitas. Do Departamento de Química Orgânica, o professor João Paulo Bizarro Lopes. Convidamos o nosso palestrante, professor Leandro Camacho, conselheiro titular do CRQ da 5ª Região, diretor-secretário da Associação Brasileira de Química, ABQRS, e diretor regional sul da ABQ Nacional. E, finalmente, o professor Jair Dupont, diretor do Instituto de Química. Queremos saudar a presença do professor Lúcio Olímpio de Carvalho Vieira, presidente da ADURGS, acompanhado pelo professor Eduardo Rolim, tesoureiro da ADURGS, nosso professor do Instituto de Química. Saudar a presença do professor Fernando Guaranha Martins, ex-reitor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Também a presença do professor Diogo Seibert Ludwig, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química, da professora Lívia Streit, coordenadora da Comissão de Extensão. Saudar também a presença dos nossos ex-diretores do Instituto de Química, professor Valentim, que foi o último diretor deste local aqui, que levou o Instituto de Química para o campus do Vale. Foi diretor na gestão de 81 a 85 e depois de 93 a 97. E também saudar a presença do professor César, ex-diretor também do Instituto de Química, na gestão de 2011 a 2015. Convidamos agora para a nossa primeira palestra o diretor do Instituto de Química, professor Jair Dupont. Bom dia a todos e a todas. Se vocês me permitem, eu vou me colocar ali para melhor
apresentar, mas em primeiro lugar eu gostaria de, em nome da professora Diane Freitas, saudar a todos os presentes e presentes nesse momento único que ocorre todos os anos, em que nós temos o privilégio de, mais uma vez, em colaboração com o CRQ, que nós fizemos a Química na Praça todo ano, né? E este ano não foi possível. Em particular, eu gostaria de saudar o professor Valentim Humberto Costa. Me perdoem, César, o melhor e maior diretor que essa unidade já teve, porque teve a capacidade de transformar, não só de levar um Instituto de Química de um prédio que não era bom assim, a um novo prédio no Campus do Vale, e além disso revolucionar completamente, transformar de uma instituição de ensino em uma instituição de pesquisa completa. Muito obrigado, Valentim. É um privilégio ter um dia ter sucedido nessa tarefa imensa. Saudar a todas as químicas, em especial, porque são elas que certamente tomarão o rumo e levarão essa instituição ao nível que queremos. A Durgues, Vlado, Mauro, Camacho, CRG, também em especial atenção, professor César, mais uma vez, privilégio, professor Diogo, e o professor Milton Battistini, do Conselho Federal de Química. Muito obrigado pela presença. Bom, eu vou tentar, nas minhas próximas 3 horas, é isso que eu tenho para apresentar. Eu vou tentar dar um panorama do que a química representou e o que ela representa para a humanidade. Esta, na primeira figura, pode deixar a primeira figura, que existe aparentemente um conflito ou até uma guerra entre profit, lucro, as pessoas e a própria existência do planeta. E a química tem um papel central na solução, como parte da solução desse grande dilema que nós, não diria dilema, dessa grande guerra que nós enfrentamos. Não se trata do fim da humanidade, não se trata do fim do planeta, se trata sim do fim da flora e da fauna e de nós como existimos. O planeta existe há mais de 4 bilhões de anos e continuará existindo por mais 4. Somos nós que deixaremos de existir como espécie. E a química tem um papel fundamental em tudo isso. Próximo, por favor. Aqui é só lembrar que nós estamos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por incrível que pareça, mas não tem ninguém da reitoria, nada a comentar. Próximo. Isso aqui, a professora Daniele, que é a coordenadora da comissão de graduação dos cursos de Química, já apresentou para vocês, só que eu tenho uma discordância gravíssima com todos que fazem a história, que vão contra todos os fatos e argumentos que existem. A química começa em 1895. Esse prédio foi inaugurado em 1926. Se alguém de vocês reconhecer alguém aqui, vai ver o presidente Washington Luiz. Esse prédio foi inaugurado pelo presidente Washington Luiz. Mas a química começou em 1895, junto com a farmácia, através da ação da Associação dos Farmacêuticos de Porto Alegre. E depois ela foi evoluindo, eu não vou continuar a história, mas então a minha discordância. Apesar do curso ter sido criado em 1895, por falta de candidatos não teve ninguém formado. Então, a química no Rio Grande do Sul começa aqui.
Este está entre os maiores nomes que o Instituto de Química teve e terá. Otto Alcides Weiler. Vocês podem imaginar o ano de 1954. Tem uma controvérsia com um professor que hoje não está aqui, o professor Paulo Olivoto, que diz que tem um artigo de 52, eu não encontrei. Mas ele já publicava em condições de cozinhas muito simples, em periódicos internacionais. E ele não publicava só em inglês. Ele publicava em francês e em russo. Tá? Então é um dos grandes. Se um dia o nosso instituto não tiver algum prédio, algum estátua, alguma coisa em nome deste homem, será uma grande injustiça. O nome dele está ali na praça daqueles que foram excluídos durante a ditadura militar. Além de um grande cientista, um grande político, um grande homem. Próximo. Bom, pode passar. Todos vocês conhecem o Instituto de Química. Eu vou ir adiante. O nosso Instituto de Química, então, desde que ele se mudou daqui para o campus do Vale, ele evoluiu com suas divergências, conflitos e até mesmo guerras internas, porque os recursos eram muito parcos, as condições muito básicas para iniciar, mas hoje nós estamos na fronteira do conhecimento e não deixamos nada a desejar em termos de pesquisa científica e tecnológica em relação ao que se faz de melhor no mundo. Próximo. Bom, aqui é um recado principalmente para o CRQ, para o CFQ, e se tiver alguém aqui da Câmara de Graduação, do CEP ou do Consumo, que é algo gravíssimo que vem ocorrendo na universidade do Rio Grande do Sul. O professor Valentim, como mais antigo, ele vai lembrar. Quando foi feita a reforma universitária nos anos 70, a universidade se constituiu principalmente de dois tipos de unidades: institutos e faculdades e escolas. É o artigo 30 do Estatuto da URGS, que diz: as unidades universitárias destinam-se ao exercício de atividades de ensino, pesquisa e extensão, ponto. Então, atividades de exercício de ensino, de pesquisa e de extensão. Tá? Os institutos centrais são unidades que atuam predominantemente no domínio do conhecimento fundamental. Então, o Instituto de Química, ele é responsável pelo ensino da química fundamental, das bases da ciência. As faculdades e escolas são unidades que atuam nas áreas de conhecimento aplicado. Isto é, eles aplicam a química. Ok? O que está acontecendo já há quase 2 décadas, que este artigo e seus incisos do Estatuto não vêm sendo feridos, eles vêm sendo violentados pelo completo desconhecimento do Estatuto da Universidade e da sua filosofia. Então é inaceitável, ou nós rediscutamos o papel de cada um, voltamos a ser faculdades, institutos, escolas isoladas, ou não. Isso é grave e tem que ser debatido e discutido. Para aqueles que não sabem, antes da reforma universitária, a faculdade de Química tinha professores de Física, de Matemática, de Biologia, para poder suprir as disciplinas inerentes a essas áreas fundamentais. O que foi feito com a reforma? Foram criados os institutos básicos, Química, Física, Matemática, Biociências, mais recentemente Informática, o quê? Cujo papel, cuja função é oferecer essas disciplinas para os cursos
mais aplicados. Tá? Então isso é importante, esse recado é muito importante. Ou nós mantemos essa estrutura organizacional da universidade, ou rediscutamos a volta a unidades isoladas. E voltamos a ser uma federação de unidades isoladas que não conversam, não compartilham nada entre si. Ok? Levei esses 3 minutos porque isso é grave o que está acontecendo. Gravíssimo. Porque escolas e faculdades, principalmente depois do Reúne, estão atribuindo-se a si o direito de ensinar disciplinas que pertencem aos institutos básicos de química, de física, de matemática, etc. E isso tem a ver com o quê? Uma visão caolha, errônea do que é ciência e do que é tecnologia. Aqui todos vocês conhecem o quadrante de Pasteur. E aqui a gente pode classificar todas as profissões derivadas da química. Eu posso pegar aqui, eu tenho, tenho bacharelado, química industrial, licenciatura, engenharia, materiais, bio, posso colocar N outros, que a base é a química. O que diferencia um do outro, se é isso que nós queremos? Imagine o seguinte, aqui, nessa coordenada, tá, se a gente busca a aplicação prática, e aqui se a gente busca o conhecimento. Okay? A gente vai se localizar mais ou menos entre o outro. É evidentemente que um bacharel em química, ele está onde? Ele está aqui, como Niels Bohr. Ele não está interessado na aplicação direta. Aqui eu vou dar um exemplo, eu não lembro, me fala o nome de um matemático que em 1967 ganhou a medalha Fields, que é o equivalente do prêmio Nobel. Aí perguntaram para ele, para que servem esses teus cálculos? Ele disse, para nada e nunca servirá. Você sabe em que a criptografia moderna é baseada hoje? Nas descobertas dele. Portanto, sempre tem, né? Ou o cara que descobriu o laser, que é o mais usado. Mas esse da criptografia, levem com vocês. E daqui a matemática mais pura possível derivou isso. Então a gente sabe que um bacharel está aqui. Né? Evidentemente que um amador, ele vai estar aqui, ó. Esse cara aqui, o Roger Peterson, era um, como é que a gente chama em português? Birdwatch, um observador de pássaros, né? Que ele não buscava nem muito conhecimento, nem muita aplicação. Não, ele estava ali para ter um conhecimento, né? E isso não cabe em nada. Onde é que vai estar um químico industrial? Um químico industrial, evidentemente, ele busca o conhecimento, ele tem que ter, porque aqui é importante distinguir o que é aplicação da química e o que é química aplicada. É isso que distingue um engenheiro de um químico industrial. É isso. Um químico industrial faz o quê? Ele aplica os conhecimentos da química. O que faz um engenheiro? Ele faz a química aplicada. Se tiver o conhecimento, ele usa, se não tiver, ele vai buscar. Então, um químico industrial, ele estaria mais ou menos aqui. Por aqui. Um engenheiro químico, ele estaria onde? Aqui. Está mais para Thomas Edison do que Louis Pasteur. E assim a gente pode saber onde se localizar. Mas esse artigo aqui é fundamental e que todos conheçam e que todos entendam, porque ele é o alicerce do que é a universidade hoje. E ela está sendo violentada.
Eu não gosto de usar a palavra ingenuidade ou desconhecimento, que para mim são irmãs sianesas. Ingenuidade e desconhecimento são irmãs sianesas. São por pragmatismos momentâneos que fazem isso e destroem o que é uma instituição. Próximo? Bom, alguém de vocês sabe qual era a expectativa de vida no início do século XX, lá por 1910, 1915? Lá antes, até o final da Primeira Guerra, a expectativa de vida não passava de 32 anos de idade. Claro, evidentemente que burguesia e nobreza vivia 70, 80, mas a maioria da população morria até antes do primeiro ano de vida. Éramos 97% da população em 1910 era feia, suja, desdentada, doente. Ok? Não, pode deixar. Aqui tem vinha crescendo lentamente, né? Até ter a queda, que é a peste negra, diminuiu um pouco, né? Agora com o Covid também aqui vai ter uma queda. E a partir do ano século V, século VI, quais foram os grandes cientistas entre os séculos 14, 15 e 16? Galileu. Essa é a marca. É onde se inicia a separação da teologia da filosofia. É aí que nascem as universidades. Os espanhóis vão dizer que é em Salamanca, 1326, os italianos vão dizer que é em Pádua, 1297, pouco importa. Mas é um momento em que existe a separação da ciência, da filosofia, da teologia. Isso é uma lição que a gente tem que aprender. Misturar teologia com ciência são duas cátedras distintas que não conversam entre si e não tem nada a ver. Um trabalha com fé, outro trabalha com evidência. Ponto. Ok? E isso tem uma relação direta com o crescimento científico da humanidade. Vocês estão vendo aqui, ó, eu podia pegar lá desde os egípcios, eu podia pegar a Macedônia, etc. Ela vem crescendo. O que acontece aqui no ano 393? Qual é o santo de vocês, cristão, que vocês mais adoram? Santo Agostinho. Santo Agostinho, que é adorado, etc., foi o que botou ordem na casa, criou a Santíssima Trindade, o purgatório, criou esse monte de coisa que agora caiu, e botou ordem na estrutura da religião cristã. Tá? E aí que foram proibidos várias coisas, inclusive o estudo reservado à matemática. Tá? Porque qual era o papel da igreja na educação? Formar os seus quadros, os seus letrados. Depois, com o sistema feudal, o que vem? Com a separação da filosofia e da teologia, porque o Estado precisava formar os seus quadros, não religiosos. Essa está a razão. Então, o Santo Agostinho é responsável por isso. Os muçulmanos têm o mesmo, acontece um pouquinho mais tarde, o Al-Ghazali, que é o que bota a ordem no Islã. O cara tem que rezar 3 vezes, a cabeça virada para não sei aonde, etc, etc, etc. E disse que matemática era coisa do diabo. Imaginem o que os muçulmanos deram para a humanidade.
Vocês sabem que 97% do nome das estrelas são nomes árabes? Aí vem esse cara e... Por quê? Porque foi nessa época que eles descobriram que os paquistaneses tinham o número 0. E 0 significa nada. E, portanto, tinha um conflito com o Alcorão. Mas eu vou parar por aqui. Aí nós temos uma evolução fantástica. E essa revolução fantástica, ela bate perfeitamente com a separação do Estado da Igreja. Ok? Ou da religião. Próximo? Bom, isso aqui é bom para as crianças, eu adoro apresentar para as crianças. São as 10 descobertas mais importantes para a humanidade da química. Quando a gente pergunta qual foi a primeira, a gente não se dá conta, mas a primeira qual foi? Controlar o fogo, combustão, a primeira reação química que afasta os animais, cozinhar os alimentos, se esquentar. Isso é uma grande descoberta da química, apesar de não ser chamado química, mas é a segunda. Tem outras. A fermentação, seja para cerveja, vinho, queijo, porque permite guardar os alimentos mais tempo, para que eles não estraguem e que a gente consiga consumir, o que a gente usa até hoje. E isso data da época da Macedônia, dos persas. A outra é a metalurgia. E essa aqui é essencial. A reação que a gente faz até no segundo grau, né? Uma saponificação, e tem que dizer, é importante dizer para as pessoas que essa é uma reação que elevou a expectativa de vida da humanidade. Por quê? Higiene, limpeza. Vocês sabiam que os nobres e os mais abastados, eles não tomavam água? Eles tomavam cerveja, tomavam vinho, por quê? Porque a água toda, a maioria era contaminada. Eles faziam as suas necessidades nos mesmos locais e depois eles recolhiam água para beber. A saponificação. Tem 4. Vamos adiante. Veio a era industrial. Que nós conseguimos produzir mais bens por valores menores para distribuir para mais pessoas. Então esse é o discurso, esse é o moderno, e tudo isso graças a quê? A química. Próximo. Mas com isso veio o quê? Isso. É isso que nós vivenciamos. E também nós somos os culpados, porque fomos nós os químicos que geramos isso. Evidentemente o uso que se faz disso não é nossa responsabilidade. É em parte nossa responsabilidade, mas são por aqueles que estão por lucro, por ganância, N outras razões que vocês queiram. Entretanto, nós temos outros mais 5 aqui. Se não fosse a penicilina, essa reação aqui, a Haber-Bosch, que é a síntese da amônia, que continua sendo feita mais ou menos com o mesmo catalisador, com o mesmo princípio, e a gente tem que melhorar ela muito, porque ela altamente demanda muita energia. Sabe por que a síntese da amônia é essencial? Foi essencial para alimentar a humanidade, porque ela é a base de quê? De adubos, fertilizantes. Foi ela que permitiu
a agricultura em larga escala. Ela é considerada a reação mais importante da humanidade. Isso não é uma descoberta, ou uma invenção, a gente pode discutir, tá? O que é uma descoberta, o que é uma invenção, mas essa é a reação mais importante que tem. Aí, César, a era dos plásticos, né, que nos fez mudar radicalmente de forma de como embalar coisas, guardar coisas, vestir, mudou completamente a sociedade. A gente chama essa de descobertas disruptivas. Elas romperam com padrões existentes para um outro nível. Os contraceptivos também é uma descoberta das mais importantes da química. Permitiu o quê? Um passinho a mais na liberação do controle das mulheres sobre o seu corpo. E mudou completamente o nosso comportamento em sociedade. Eu podia ficar discutindo aqui N coisas, vocês podem imaginar. Aqui o professor Aloeiro não está, que é outra das grandes descobertas que causaram uma disrupção no nosso sistema, que são os cristais líquidos. Vocês têm aqui, tem aqui o computador, o celular. E a última, por favor, a próxima, e mais importante de todas. A gente atribui aos físicos, né, e tal. Não. Quem fez o silício cristalino foram os químicos. Então a revolução que a gente tem digital tem que agradecer muito aos químicos. E isso causou de novo o quê? Uma transformação disruptiva na forma como nós nos relacionamos entre nós e com o mundo. Ok? Próximo. Bom, se nós formos capazes de elevar a expectativa de vida a um pouco mais de um século, de 34 anos, a quase 80 anos de idade, nós estamos levando o planeta, não o planeta, nós, à extinção. O planeta vai continuar existindo, não está nem aí. Se nós formos capazes de desenvolver todo esse conhecimento, toda essa tecnologia, todas essas aplicações, ora, nós também somos capazes de encontrar esta solução. E aí está o desafio da química. Nós estamos ainda um pouco atrasados no Brasil. Né? Esse conceito é de 98. Então dá 25 anos já, né? Que nós chamamos de química verde. Não é química ambiental. Química ambiental tem a ver com o que já aconteceu, ela analisa o que já foi. Aqui a gente tenta fazer a prevenção, desenhar moléculas mais eficientes, processos que gerem menos resíduos, sejam menos tóxicos. E aí daí vocês têm os 12 princípios, eu não vou ler todos eles, mas é esta filosofia que tem que estar na formação dos novos químicos e seus derivados. Se ela não tiver, nós estamos muito mal. Próximo. Todos vocês já ouviram falar da economia circular, né? Só se fala em economia circular. E a química tem o papel central nesse processo. Porque eu posso tornar o meu sistema econômico de
produção, de uso, consumo circular, se eu atender aos princípios da química verde. Se vocês quiserem, eu deixo essa apresentação livre, quem quiser copiar pode levar à vontade, tá? Então, é importante nós sabermos e termos em mente que se os princípios da química verde são eles que vão trazer as possíveis soluções para a implementação de uma economia circular. É química e engenharia, tá? São as duas que tem. Próximo. Tá? Quando a gente põe um artigo do Science, as pessoas prestam mais atenção, né? Nós temos que partir dessa mentalidade linear de produzir bens, é química, transformar a matéria. Tá? E nós pensamos de uma forma linear, sejam elas de fontes fósseis, sejam elas de fontes renováveis. A gente faz a produção, tem o uso, tem o fim tem o fim da vida. Aí o que a gente faz? A maioria vai para aterros, incineração, alguma coisa bom. É essa filosofia de produção, na maior, eu diria, mais de 99% de todos os processos industriais de transformação da matéria. E nós temos que transformar elas em quê? Em circulares. Isto é, eu tenho que partir de fontes renováveis, fazer a produção, e que no final de ciclo de vida dela eu possa recuperar ela, seja através de simples reciclagem mecânica, seja por um polímero de despolimerizar para refazer o monômero de novo, para polimerizar de novo e fazer outras coisas. Tá? A mensagem que eu quero passar é essa aqui. Esse artigo aqui é extremamente importante. Talvez que tenha aqui o Paul Anastas, foi o que lançou os princípios da química verde há 25 anos atrás. Tá? É extremamente importante que a gente pense. E aqui aos meus colegas da minha área, tem para todos nós uma lição a ser tomada. Não, o processo catalítico é melhor que o estequiométrico. Você usar metal raro e... Por que o preço agora com a guerra da Ucrânia-Rússia, o preço dos metais preciosos, principalmente platina, rutênio, foi lá para o espaço? Eles são os únicos produtores e deu. Apesar da Johnson Matthey, a maior empresa de metais preciosos do mundo, uma inglesa, ter estoque para 3 anos, vocês viram para onde foram os preços, para onde a gente vai. Tinha uma ideia que tinha, as biorefinarias baseadas em reações de metáxis à base de rutênio. Eu deveria ter uns 6 planetas terras com rutênio para poder suprir a demanda desse processo. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Por favor, eu já estou quase no final. A lição: a química pode ser resumida como um processo contínuo de quebra e formação de ligações químicas controladas pela termodinâmica, que é inviolável, e pela cinética, que eu raramente consigo controlar. Eu adoro botar essas duas equações aqui, que são as duas equações de energia. A do Einstein, que todo mundo conhece, a de Planck. E se eu igualar as duas, o que dá?
que MC ao quadrado é H μ. O que é o que é μ? É tempo, né? É frequência. Aí perguntam quando é que o universo começou. Se o tempo é zero, não existe massa. Isso já está solucionado para nós. Nós sabemos. O universo que conhecemos começou quando apareceu a gravitação. Matéria. Nós saímos de seres quânticos para seres gravitacionais. Isso é a lição também que a gente passa para todos. A última deu. Que é o último recado. Como química é uma ciência muito empírica, nós temos poucas leis e conceitos que sobrevivem a mais tempo. E a mais importante teoria que nós temos até hoje, e ela tem pouco tempo, né? Ela tem o quê? 80 anos? É de ligação química. Que nos fez entender, explicar e desenhar melhor tudo aquilo que queremos fazer. Tá? Nós não fizemos alquimia, nem astrologia e nem acreditamos em fake news. Muito obrigado pela atenção de vocês. Convidamos agora para proferir sua palestra o professor Leandro Camacho, conselheiro titular do CNQ da 5ª Região, diretor secretário da BQRS e diretor regional sul da ABQ Nacional. Obrigado, professora Daniela. É muito orgulho aqui, num dos berços da Química do Rio Grande do Sul, como disse o professor Jairton, ter profissionais, professores químicos de outra universidade, que são oriundos do mesmo berço também, né, Daniela? Eu, Daniela, Mazur, nós somos oriundos de um berço privado, Universidade Luterana do Brasil. E os professores que nos deram aula se formaram em que lugar? Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu digo que eu estou voltando um pouco de um local que possivelmente os meus precursores saíram. E é muito importante também, professor Valentim, saber do berço, de onde nós viemos e para onde nós vamos, mas saber que pessoas estiveram aqui antes. Só cheguei onde cheguei porque estive onde? Os ombros de gigantes. Essa frase obviamente não é minha. Mas como é importante ter um professor emérito da URGS aqui presente na palestra desse humilde aglomerado de átomos. Bom, então eu não vim aqui dar aula, eu vim aqui falar um pouquinho do Conselho Regional de Química da 5ª Região. A palestra vai ser breve, mas antes de começá-la, eu preciso dizer o tema da palestra, por favor, Adriana. Então, eu vou trabalhar com a ideia da química no estado do Rio Grande do Sul, como é a fiscalização, atualidades e possibilidades. Essas possibilidades principalmente para os futuros químicos, os estudantes. E por que não possibilidades de atuação do Conselho Regional de Química, do Conselho Federal de Química, junto ao Instituto de Química da URGS, da professora Jairton? Algumas coisas a gente já está pensando e o que era só papel está virando realidade aos poucos. Pode passar. Bom, iniciando a conversa, mais um clique. As coisas acontecem porque a gente consegue um pegar na mão do outro e seguir. Na minha humilde concepção, nós não podemos fazer alguma coisa se não tivermos ajuda de outras pessoas, apoio. Como é que se faz uma reação química? Eu falando para a professora de química, é engraçado isso, né? Como é que se faz uma reação química? Reagentes se unem para formar produtos. Ou um único reagente tem as suas ligações químicas quebradas,
para se transformar em outras estruturas. A manutenção dos átomos existe, né? A manutenção da quantidade de matéria existe, mas a gente precisa estar unido. Falam lá, eu sou mestre, eu sou bacharel em Química, eu sou licenciado em Química, tudo isso vocês podem ver no meu currículo Lattes. É chato isso, eu acho chato. Ficar falando aqui o que eu sou, mas o que eu sou é aquele cara ali, ó, Leandro Camacho, pai do Caetano e esposo da Sibila. Lá no tempo de substituto, professora Eliane, bom vê-la também aqui, não existia aquele ser ali ainda. O professor José Gregório estava aqui também, o professor Pierre Gil também, tive a honra de trabalhar com ele na disciplina de Química Inorgânica no laboratório. Tive a honra de aprender com esses mestres e mestras aqui do Instituto de Química. Por 2 anos fui substituto. Tive a honra de, quando eu fui professor substituto do Instituto de Química, 2009 a 2011, ter na vice-direção o professor César e na direção um excelente ser, que não está mais conosco de forma física, né? O professor Roberto, fantástico professor. Eu me lembro de uma confraternização do Instituto de Química ao final do ano de 2009. Que coisa maravilhosa. O jeito que ele falava, a companheira dele também era uma professora, uma excelente professora, a professora Michele, se eu não me engano. Então, como é bom a gente conviver com as pessoas lá, isso é muito bom. Então, é esse ser que vai falar um pouquinho. As combinações no início da palestra eu preciso fazer, como qualquer professor, dar atenção. Eu achei que eu teria vários estudantes aqui, tenho professores, então essas combinações ficam para depois. Pode passar. A ideia do juntos sempre, né? A exigência, como todo professor, que vai ter uma avaliação, sim, para os discentes aqui presentes. Vai ter avaliação. A avaliação é network, faz um clique. Network, contato, rede de contatos. Nós só crescemos como químicos e profissionais com conhecimento específico, obviamente, mas também com quem tu conheces na tua área. Isso é muito importante. O Conselho Regional de Química trabalha com essa ideia também. Então, eu não combinei com o Sr. Jairton, nada. Mas essa casa teve pessoas importantes. Otto Alcides Olvalho, viu só, Sr. Jairton? Tudo que o Sr. Jairton falou sobre este professor não mensura o quão importante para o Estado, para a Química e para a história que eu vou contar daqui a pouquinho, não chega a mensurar o que foi este professor. Bernardo Geisel também instituiu aqui a Petroquímica Rio-Grandense. Ele tem um histórico entre contato de indústria e escola, e universidade e escola muito importante, e a professora Ieda Dick, primeira mulher integrante, primeira professora integrante do Conselho Superior da CNPq. Professora que fez a abertura, junto com outros professores, da Escola Instituto de Aplicação, da Escola de Aplicação da URGS. Saiu do berço do Instituto de Química da URGS. Isso é muito importante. Então eu peço licença para esses professores, e aqui eu não sabia da presença do professor Valentim, um professor emérito, assistindo a minha palestra. Eu peço licença para esses professores para proferir algumas palavras aqui sobre Química e sobre a fiscalização do Conselho Regional de Química. Por que eu falei naqueles 3 professores anteriormente, não é? E pedi licença para eles? Porque a Associação Brasileira de Química do Estado do Rio Grande do Sul é de 1937. O Conselho Regional de Química é de 1956, Sr. Jairton. A ABQ nasceu aqui dentro. Aqui dentro. Antes de se falar de Conselho Regional de Química, antes de se falar de Conselho Federal, a Associação Brasileira de Química, conhecida na época como Associação dos Químicos do Rio Grande do Sul, nasceu dentro deste prédio, com a ideia dos professores. Foi essa ata, a primeira ata de 1937, com aquela letra, uma grafia maravilhosa do professor Otto Alcides Olvalho, nasceu dentro do Instituto de Química, antes de se falar em conselhos regionais e federais. Ou seja, os químicos da URGS já pensavam em como eu vou oferecer possibilidades para os meus egressos trabalhar com indústria, trabalhar com educação, trabalhar em laboratórios.
Dá para entender que a gente está fazendo um religário? Que bonito isso, né? 18 de junho de 2022. Em 1937, os químicos da época já pensavam isso aqui dentro. Olha o empreendedorismo, olha a inovação e olha como a gente tem professores na Universidade Federal do Rio Grande do Sul há muito tempo já pensando em algo que seria mais definido em outros momentos. Por favor, professor Daniel. As memórias, né? As memórias. Eu era mais magro, eu tinha cabelo, a barba era pretinha, não era barba branca, não é? Então, estas memórias são importantes. Lá ao fundo à direita dá para ver o professor Roberto lá, no momento que a gente tirou essa foto. O pessoal da farmácia, que tinha aula com alguns substitutos aí, e eu tive a honra de fazer parte desta universidade por 2 anos. Por favor. Todo mundo sabe o que é química, mas, mais um clique, o Conselho Regional de Química, e eu aqui estou representando o professor Dr. Paulo Falavena, presidente do Conselho Regional de Química da 5ª Região. A Lei 2800 foi em 18 de julho de 56 que criou os conselhos e o Conselho Federal. O nosso Conselho Regional nasceu em 30 de julho de 57, aqui em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre, aqui no nosso estado. Eu não vou detalhar a Lei 2800, o que está na lei tem que ser definido. Mas o conselho, eu ouço essa frase muito, ele só serve para eu pagar a minha anuidade. Eu só vejo o conselho quando recebo um boleto lá. E tu já esteve em uma plenária? Tu já participou das reuniões do conselho? Tu já foi verificar quais são os benefícios de estar registrado junto ao teu conselho regional? Que tipo de fiscalização existe dentro do conselho? Então, essas coisas são importantes. A gente promove e fiscaliza a química em todo o estado do Rio Grande do Sul, zelando principalmente pelas atividades químicas e pela ética profissional. As atividades dentro do conselho são registrar os profissionais de empresas, fiscalizar a atividade profissional, apurar denúncias e infrações. Eu faço parte da comissão de ética profissional do conselho, são 3 conselheiros, são 9 conselheiros titulares e 9 suplentes. Então, a comissão de ética trabalha muito durante todo esse tempo de conselho, hoje, principalmente em questões envolvendo bebidas e alimentos. Muitas denúncias, muitos profissionais que assinam laudos de análise sem ter a definição clara do que está assinando. Então, são coisas que a gente também, com nossos estudantes, tem que falar muito bem, porque depois que tu ganha o teu currículo, o teu diploma, tudo que tu assinar, tudo que tu chancelar, tu vai responder por isso como profissional da área da química. Nós temos um programa de comunicação entre universidades e escolas com o CRQ. Então, a professora Elza Liusch, que se encontra aqui também, é professora visitante aqui no Instituto de Química da URGS, trabalha com o professor Henry. Ela é que cuida, é conselheira também lá do CRQ, ela que cuida dessa parte de programas de não só palestras, mas também atividades com os discentes, não só de química da área de ensino superior, mas também do ensino médio e das escolas técnicas também. Pode passar, Sr. Daniel. Como se dá o registro profissional? É o artigo 326, lá do decreto 5452, definindo como eu posso ser registrado no conselho antes de ter o meu diploma. Isso existe. Eu não vou me reter tanto, por quê? Porque a gente já pode ter isso em outros, no nosso próprio site do Conselho Regional de Química. Então aqui era mais para uma quantidade de estudantes estar verificando esses slides. Posteriormente a gente pode deixar disponível também, o Sr. Jailton, para os colegas lá do Instituto. O que é o registro definitivo? Aí sim, o teu nome, a tua indicação, o teu número que vai te reconhecer junto ao Conselho Regional de Química.
Aqui, sim, importante, as atribuições a partir da RN36, isso é muito importante. Por quê? Porque é aqui que a gente vai saber, a partir do teu currículo, quais as atribuições que tu terás. Temos a presença também do conselheiro Mauro Ibias Costa, diretor de fiscalização do conselho. Eu falo fiscalização, vejo que o Mauro já... Opa, estamos aqui. O conselheiro Mauro também está aqui e cuida disso. Quando a gente tem uma denúncia, quando a gente tem alguém que por acaso está trabalhando com química, mas não é registrado, não fez o seu registro no CRQ. O que vai acontecer? Ele está praticando uma profissão que não tem a sua regulamentação. Então, é um exercício ilegal da profissão. Se isso não é preconizado, se eu não tenho registro, eu não posso atuar na área. Cada tipo de curso tem as suas atribuições específicas. O engenheiro tem as atribuições de 1 a 16, todas as atribuições. Por quê? Porque ele tem no seu currículo as disciplinas que levam a isso. Aqui na URGS, o Química Industrial vai até 13, né? O bacharel em Química da URGS vai até 11, né? Passa um pouco até do 8, né? O bacharel ali em Química vai até 7. Aqui na URGS, pelo currículo de vocês chegam até 11. Por quê? Pela qualidade das disciplinas que vocês ministram para os seus estudantes. Olha que interessante isso, não é? Assim como licenciado em Química também, quando tem cursos específicos, como a gente tem na UPF, como a gente tem aqui na URGS, cursos que têm uma amplitude de atribuições maiores. Pode passar para a Daniela. Código de Ética Profissional, eu estou numa plateia com mais professores que estudantes, só quero dizer uma coisa importante para quem está estudando na área da química. Como em qualquer profissão, tu sempre serás responsável por tudo aquilo que tu assinar, por tudo aquilo que tu colocar o teu nome ali embaixo. Então, o Código de Ética Profissional é muito importante. Só para dar uma ideia sobre como isso é importante, sem citar nomes de pessoas, obviamente, mas lá no Conselho de Química, na Comissão de Ética Profissional, a gente já teve casos em que uma profissional ou um profissional não tinha ideia dos documentos que assinava. Não tinha ideia. Por quê? Um diretor passava com os documentos, olha, tem que assinar isso aqui, ao laudo que fez lá há 2 meses atrás. A profissional, de novo, só para dar uma ideia do tamanho disso, a profissional estava respondendo um processo de crime ambiental inafiançável, um crime inafiançável, por assinar o laudo, professor César, sem saber o que estava assinando. Então, esse tipo de coisa tem que estar nos bancos escolares, porque às vezes a gente apresenta a lei, nós apresentamos o que tu vai trabalhar, onde tu pode trabalhar, quais são as tuas atribuições, mas não coloca estudos de caso, não mostra, olha só, olha o que pode acontecer. Não em relação a assustar os nossos futuros químicos, mas prevenir, demonstrar o que pode acontecer se a coisa não for levada a sério. Então pode passar toda a definição de código de ética, eu posso deixar aqui. Isso, respectivamente, era mais para os estudantes ali. O registro de empresa também é necessário junto ao Conselho Regional de Química, pode passar. E eu quero, sim, os profissionais da química. Trabalhou com transformação da matéria, tu está trabalhando na área de química. Então, desde o engenheiro químico, o químico industrial, bacharel, licenciado, os técnicos em química, os tecnólogos, e as áreas de atuação que estão demonstradas aí, desde a agroindústria até a área toxicológica, todas que envolverem transformação da matéria, todas que envolverem reações químicas, são a área de atuação dos químicos. Isso não é o Leandro Camacho que está falando, isso é a Lei 2800. O que está acontecendo hoje, professor Jairton? Com todo o devido respeito, sempre tendo muita humildade, vem um biólogo, todo respeito aos biólogos, vem um farmacêutico, vem um biomédico,
e quer fazer análise de água, e quer trabalhar em caldeira, e quer trabalhar com processos químicos. Tem uma zona de sombreamento que nós, químicos, temos que ficar muito atentos, porque eles estão tomando as áreas que são exclusivas da química. O Conselho Federal de Química e o Conselho Regional de Química, vocês perceberão, nós estamos entrando mais firmes na Justiça, via Supremo Tribunal Federal, via Tribunal de Justiça, estamos indo mais fundo em relação a isso. Por quê? Porque senão, daqui a um tempo, não vai ser um químico palestrando do engenheiro químico. Com todo o devido respeito, vai ser um farmacêutico falando de química. Não que eles não conheçam, mas esta área aqui, este assado, é nosso. E isso é importante. Exemplos de atuação: análise, controle de experimentos, laboratórios, desenvolvimento de produtos, controle de qualidade, auxílio à solução de casos criminais, a área da perícia, a área das ciências forenses, os estudos de processos que ocorrem na natureza e tratamento de resíduos industriais, ETA, ET, etc. E aí alguns exemplos de atuações, mas eu quero ser mais específico, Sr. Daniel, por favor. Mais específico. Mais uma: a AFT, a assinatura de função técnica, os tipos de AFTs que a gente tem, que são importantes, mas como é que anda a área da indústria química no estado do Rio Grande do Sul? Esses são dados da Fiergs, tá, gente? São dados da Fiergs, de março de 2022. Nós estamos, entre aspas, saindo de um momento pandêmico. Foi ontem, Sr. Daniel, no começo das aulas, segunda-feira, essa semana, foram a volta dos estudantes à sala de aula, dos professores também. A gente está retomando aos poucos. Eu sei, vocês sabem que a pandemia não acabou. Ela não acabou. Ela arrefeceu mais uma vez. Mas a coisa, quando começa a retornar, a pujança da indústria volta junto. E quando a pujança da indústria volta junto, a gente tem que ter gente para trabalhar lá dentro. E essa preparação é feita em universidades de ponta como a URGS. Os números mostram que a gente teve um aumento de 7,5% em relação a 12 meses atrás. A gente teve um aumento de horas trabalhadas, mais de 14,4 horas, ou seja, estes números demonstram uma retomada. Newton, que está aqui, presidente do Sindicato de Indústrias Químicas, pode dizer se isso que eu estou dizendo é verdade ou não. Claro que a gente tem problema de falta de insumos, claro que a gente tem um problema da guerra na Ucrânia, mas após uma situação, problema, após um problema como a gente teve na pandemia, é inerente o regresso, a retomada da ação industrial. Mais um clique, Daniela, por favor. Esse é a fonte aí que eu tirei. As áreas mais promissoras. De novo, eu não combinei com o Sr. Jailton a minha apresentação, mas o Sr. Jailton falou sobre a reação de Haber-Bosch da formação da amônia, por causa do quê? Dos fertilizantes. Então, uma das áreas que mais cresce hoje em dia também é a área de bioinsumos para a produção cada vez maior de um celeiro como é o Brasil. Tá, eu não queria ser celeiro também, mas é o que a gente tem para o momento. Então vamos plantar, vamos colher mais, vamos vender mais. É um tipo de commodity? É um tipo de commodity. E uma área bem interessante de atuação para os químicos. Esse é um dado da Associação Brasileira de Química. O faturamento da indústria química não foi em 2019, não foi em 2020, foi dentro da pandemia, 2021. 143 aproximadamente bilhões de dólares. Esses dados são dados verdadeiros, oficiais. Isso é muito dinheiro. Áreas: fibras artificiais sintéticas, tintas, esmaltes, produtos de limpeza fins, defensivos agrícolas, higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Para algum graduando de Química que esteja aqui assistindo essa palestra, a área da higiene pessoal, que começou lá com a reação de saponificação, hoje é uma das áreas que mais emprega aqui no estado do Rio Grande do Sul. Cada vez mais as pessoas estão se cuidando, estão querendo materiais, querendo produtos
que deixe o seu cabelo melhor, a sua pele melhor, limpe melhor a sua roupa. A área da química está crescendo muito em relação a essas partes aí da indústria. E a gente teve 72 bilhões aproximadamente, aqui na direita, em produtos químicos de uso industrial. Vamos ver que produtos químicos são esses, professor Daniel, por favor. Desses quase 72 bilhões de dólares, né, no ano de 2021, a gente vê áreas da petroquímica, áreas das resinas e fibras, a área dos cloros e alcális, os intermediários para fertilizantes, as resinas termofixas, os elastômeros, produtos inorgânicos, todos encontrados na indústria do Rio Grande do Sul. Todos encontrados no polo de indústrias que nós temos aqui. E às vezes a gente não sabe a quantidade de indústria que a gente tem nesse estado e que está produzindo. Professor Daniel, por favor. São dados oficiais. Ah, tá, mas a gente deve estar muito longe, cara. Tu quer dizer o quê? No mundo a gente deve estar o quê? 10º, 20º, 70º? Nós estamos na 6ª posição. 6ª posição. Dados oficiais da Biquim. O total mundial estimado em trilhões de dólares ali, nós estamos na 6ª posição. Só a China, Estados Unidos, Japão, Alemanha e Coreia ganham da gente. Esses são dados que os nossos estudantes têm que saber, professor Jackson. Esses são dados que os nossos estudantes têm que entender na hora de escolher qual a área da química que eu vou ir, qual parte, porque isso é bem importante, é o que está acontecendo agora. E a próximo slide mostra que dos estados brasileiros, claro que a gente tem mais de 500 fábricas só no estado de São Paulo produzindo na indústria química, mas o Rio Grande do Sul tem 75 indústrias que têm precisam de mão de obra, precisam de recursos humanos para continuar produzindo. E são vocês que estão produzindo os recursos humanos para trabalhar nessas indústrias. Por favor, Daniel. E o investimento, como eu digo, lembra lá por 2014, 2013, nós tivemos uma grande recessão aqui no Brasil, um grande problema. O investimento baixou. A partir de 2015, a gente tem um aumento do investimento e 3,9 bilhões já foram investidos em projetos que não foram retomados por conta da pandemia. O que vai acontecer nos próximos 3 anos, se tudo der certo? Esse investimento vai ter que ser colocado em prática. E recursos humanos, pessoal técnico especializado, vai ser necessário para suprir essas vagas. Para ir finalizando a apresentação de hoje, aí, minha palestra, no meu tempo, lá no tempo de estudante de química, tu escolhia a tua profissão e tu ia morrer naquela profissão. Era assim. Hoje não é desse jeito. Hoje, o profissional, a empresa, não quer saber se tu tem uma base técnica só. Ele quer saber como é a tua parte gerencial e administrativa e como está a tua parte comportamental. Percebam, é na ponta da pirâmide. Hoje, o perfil da dimensão do químico contempla essas 3 áreas de modo bem holístico. Não é só o que tu sabe, não é só o que tu aplica. É como tu lida com os teus colegas, é como tu lida com o teu parceiro, teu partner. É isso que as empresas estão buscando hoje em dia. E é isso que na sala de aula a gente também tem que passar. Isso é bem importante. Não quero ter uma transformação como aquele cientista ali, mas na minha humilde visão, a química, mais um clique só, Daniel. A química me possibilitou muitas coisas. E a coisa mais importante que a química me possibilitou foi a minha transformação. Transformação para um ser feliz. Eu sou feliz, sou um professor de sala de aula em que tenho um brilho no olho. E tenho brilho no olho porque a química me mostrou que a gente pode transformar pessoas, não só pela mente, mas pelo coração. Muito obrigado. Esqueci só de falar
ao Dia do Químico semana que vem, ó, tá ali embaixo, ó. São 3 palestras que nós teremos no dia 23, no dia 21, 22 e 23 da semana que vem, falando de perícia criminal e química forense, a importância da qualidade de processamento de cosméticos comestíveis gelados e elaboração de espumantes. Semana que vem lá no Conselho Regional de Química. Todos e todas são muito bem-vindas, né? A gente também tem cursos da ABQ, cursos de curta duração na Associação Brasileira de Química. Quem pegou a pastinha recebeu aí. E temos em novembro o 71º Congresso Brasileiro de Química, junto com o Congresso Latino-Americano de Química. O Congresso da CLAC vai ser aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. E eu espero encontrar todos e todas lá pela ABQ. Eu estarei fazendo parte desse congresso. Agora sim, muito obrigado. Então, nosso profundo agradecimento ao professor Leandro Camacho. Nós gostaríamos de te entregar uma lembrança. Agradecendo a contribuição pela palestra, pelas informações, pelos esclarecimentos. Um mimo aqui também para o professor Jairton. E, em nome do Instituto de Química, nós agradecemos a presença de todos vocês na manhã de hoje. Desejamos a todos e todas um feliz dia do Químico, um feliz dia da Química. E quem quiser continuar a conversa aqui com os colegas, nós temos mais um cafezinho ali na sala. Fiquem bem à vontade. Muito obrigada mais uma vez. Só um minutinho, em primeiro lugar, não podemos esquecer. Em no último lugar, não deveria, deve ter sido primeiro, agradecer a comissão organizadora desse evento. Se não fosse o papel preponderante do professor Marcelo Pierre Gil, da professora Daniele, da Ângela, que está aqui fora, ao professor Diogo Lute, a Lívia, a professora Lívia da Extensão, a Daniela é da Congrade, O pessoal das mídias. o pessoal o professor, eu chamo ele sempre de bizarro, não porque ele seja bizarro, mas porque o nome dele é bizarro. Tem muito nos ajudado, tem criado dos idealizadores e toca adiante a nossa comissão multimídia, a nossa comunicação externa melhorou muito. Muito obrigado. Então, sem eles e sem a pronta aceitação da Durgues com o meu ex-colega, tá? Fizemos graduação juntos, da Durgues, o PPGQ prontamente nos ajudou. E muito obrigado pela presença de vocês. E uma salva de palmas à comissão organizadora. Muito obrigado.